eu imagino que se hoje ele escrevesse isso, eles iriam olhar um pra cara do outro. Você entendeu o que eu escrevi? Não, mas ficou legal, né? Ficou. Então, beleza, vamos embora. Oi, gente. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre as características estruturais do barroco, tá? Então, a preferência no barroco continua sendo o soneto, assim como aconteceu lá no classicismo, a gente também tem aqui a utilização do soneto. As figuras de linguagem, elas estão muito mais presentes e mais fortes dentro do barroco. E a gente tem a utilização dos três tipos aí. Então a gente tem as figuras sonoras, as aliterações, assonâncias, ecos, onomatopeias, depois vocês vão ver nos poemas que a gente analisar. As sintáticas, que são aquelas, por exemplo, né, lá no hipérbato, na elipse, no anacoluto, que nós estudamos. Aqui, uma figura que é muito utilizada é o hipérbato. Então, se eu pudesse resumir o barroco em duas figuras de linguagem, eu resumiria na antítese e no hipérbato. Então as inversões são muito frequentes, vocês vão entender por quê na característica de um dos autores aí. E as figuras também semânticas, então a metonímia também tem tudo a ver com um dos autores aí, tá bom? Então a figura de linguagem é muito explorada, por quê? Porque o texto, a forma, é o que mais importa dentro do barroco, e não tanto o conteúdo. Vocês vão perceber isso nos textos que a gente analisar, tá bom? Então, textos rebuscados, textos com figuras de linguagem muito bem elaboradas. Então, o que importa para o homem barroco é a forma, e não tanto o que está sendo dito, tá bom? Bom, então, tem que ficar aí pra gente que o barroco ele utiliza de muitas figuras de linguagem, principalmente hipérbato e antítese, e o paradoxo também. Nós temos aqui duas características muito importantes do barroco, que são o cultismo e o conceptismo, tá? Eles vão estar presentes, o cultismo mais nos poemas, na lírica, e o conceptismo mais na prosa, tá? Então aqui a gente vai relacionar mais o cultismo ao Gregório de Matos e o conceptismo ao Padre Antônio Vieira, tá? Então o cultismo, as palavras são mais elaboradas, um vocabulário assim mais chique, e são feitos jogos de palavras, utilização excessiva de figuras de linguagem. Vou dar um exemplo para vocês. Então é um trechinho de um poema do Gregório de Matos, e ele fala assim: ao braço do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçar. O todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então a gente tem parte e todo, é uma antítese. A gente tem também, dentro disso, esse jogo de palavras, parte e todo. O todo sem a parte não é o todo sem a parte sem o todo. Então eu imagino que se hoje ele escrevesse isso, eles iriam olhar um para a cara do outro. Você entendeu o que eu escrevi? Não, mas ficou legal, né? Ficou. Então beleza, vamos embora. Então o cultismo, ele é esse floreamento da linguagem, essa utilização de antíteses, paradoxos muito rebuscados, muito bonitos, que enfeitam bem a linguagem, tá? O conceptismo ele vai ser o jogo das ideias, então ele vai usar analogias, vai contar umas historinhas. Então eu tenho aqui um exemplo de um pedacinho de um sermão do Padre Antônio Vieira. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Então, mistério é necessidade, tá? Então, o conceptismo aqui ele vai jogar com as ideias. Então, o jogo das ideias aí da necessidade de luz, de olhos e de espelho. Se não tem um, não dá para continuar. Se não tem o outro, também não dá. Então, no cultismo do Gregório de Matos, aqui, né, vocês viram a coisa da parte, do todo, e do conceptismo vocês viram essa sequência, né, esse encadeamento dessas ideias, uma coisa dependendo da outra. Então, esse jogo de ideias. Tudo bem? Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os autores, sobre esses dois autores e as características de cada um, tá bom? Então, até o próximo vídeo.